Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso Canva Edu Summit, um evento muito especial construído pelo Canva para professores, alunos, diretores, gerentes educacionais de todo o Brasil, para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre o Canva e sobre o Canva Educação. Meu nome é Beca Assis, sou especialista em parcerias e gerente de comunidade de educação aqui no Canva. E ao longo desses dias nós vamos ter momentos muito especiais com pessoas muito especiais para falar um pouco sobre como vocês conseguem utilizar o Canva, como vocês podem acessar os recursos do Canva Educação, além de várias dicas de professores de como vocês conseguem otimizar tempo, melhorar a criatividade e tornar o processo de desenvolver materiais educacionais muito mais simples, rápido e fácil. E para a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu tenho uma presença mais que especial, que conhece muito de Canva Educação, nosso líder de marketing do Brasil, Felipe Godoy. Olá, Beca, obrigado pela apresentação. É um prazer estar aqui hoje falando sobre Canva Educação e pelo que você já comentou, a gente tem muito o que falar, né? Com certeza. Para quem ainda não me conhece, eu sou Felipe Godoy, eu sou líder de marketing do Canva no Brasil, responsável pela área de Social, Growth, Community e Business Development, mas a minha missão no Canva aqui no Brasil é tornar essa plataforma ainda mais brasileira, fazê-la crescer ainda mais no Brasil, e parte dela é fazer com que o Canva Educação também seja mais conhecido, para que mais professores, alunos e mais participantes das redes escolares possam usar essa ferramenta. E aí, então, acho que o papo de hoje é bem nesse sentido, né? Sim, com certeza. Temos muitas coisas aí para compartilhar com vocês, mas assim, antes da gente começar, eu queria que você imaginasse que eu não conheço nada de Canva, primeira vez que eu ouvi falar da plataforma. O que você poderia me dizer? Como que é o Canva? Para que serve? Para quem que é o Canva? Engraçado isso, porque assim, quando a gente fala de Canva, todo mundo já conhece. Então, até hoje, em eventos que a gente participou, ninguém veio perguntar o que era o Canva. Mas eu acho importante a gente falar sobre o Canva para todo mundo estar na mesma página. O Canva é uma plataforma de design gratuita que permite que você crie vários designs, assets visuais, flyers, folders e também materiais didáticos. Então, é uma ferramenta super poderosa, super fácil de usar, super intuitiva, que permite com que cada indivíduo consiga, de uma maneira super simples, criar algo excelente. Porque a nossa missão é empoderar as pessoas para criar. E parte dessa missão, para a gente poder empoderar as pessoas, é a gente ter uma ferramenta que seja acessível. Então, ela é acessível porque ela é gratuita e ela é acessível porque ela é muito fácil de usar. Você não precisa ficar horas para entender como a ferramenta funciona, ela é muito simples. Então, o Canva é essa ferramenta que hoje ajuda pequenos empreendedores a produzir os seus designs para as mídias sociais, também ajuda as mães a produzirem convites para o aniversário dos filhos, mas também ajuda hoje professores a preparar materiais didáticos para as aulas. Até porque a gente sabe que a vida do professor é extremamente corrida. E conciliar a rotina de sala de aula, preparação de conteúdo, gerenciamento dos alunos e ainda ter que gastar muito tempo preparando material didático complica ainda mais, né? Então, ter uma ferramenta que facilita esse processo faz muita diferença. E aí, agora, falando um pouquinho de Canva Educação, quem que tem acesso a essa ferramenta? É super importante a gente falar sobre Canva Educação, porque muita gente conhece o Canva, já usa ele, e é super legal que cada vez que a gente vai em evento, as pessoas falam: o Canva salvou minha vida, e é super interessante a gente ter esse retorno do público, mas às vezes a gente sente que nem todo mundo entende um pouco sobre a ferramenta Canva Educação. O Canva Educação, de uma maneira muito simples, é o Canva Pro, com todos os recursos que são disponíveis, mas de forma gratuita para as escolas de ensino fundamental e médio, só que tem mais. Essa ferramenta, o Canva Educação, tem modelos e lições prontas para que os professores consigam usar na sala de aula. Então, o Canva é essa ferramenta fácil de usar. E por que ela é fácil de usar? Porque eu já tenho vários modelos. Eu já tenho modelos que facilitam eu criar algo. Eu não começo do zero, eu já tenho uma inspiração. E eu faço algumas alterações nesse modelo, eu chego no meu design, na minha apresentação final. E aí a gente vai para o Canva Educação, a gente já tem lições prontas. Então, o professor de biologia vai encontrar lições sobre biologia dentro da plataforma, faz algumas alterações, mexe aqui, mexe ali e consegue ter um material didático super interessante, que vai realmente engajar os alunos e que vai também ter possibilidade de interação, porque eu acho que esse é um dos pontos mais difíceis, né? Hoje, você prender a atenção do aluno
e você ter materiais que o aluno também sinta que está participando é super importante. E isso tudo você encontra dentro do Canva Educação. E uma perguntinha. Supondo que eu sou professora e estou utilizando o Canva Educação, posso disponibilizar isso para os meus alunos também? Sim, é fundamental, assim, o uso do Canva Educação, ele não é focado só nos professores. A gente fala muito de professor, porque o professor vai estar lá criando os materiais, mas os alunos também vão usar o Canva Educação. E é importante que o professor traga os alunos para dentro da plataforma para criar uma aula mais dinâmica, para criar mais interação. A ferramenta tem muitos recursos interativos, como pesquisas. É super legal porque a gente vê que os alunos, eles se engajam muito mais quando eles também fazem parte dessa dinâmica. Então é muito interessante a gente usar a tecnologia a favor do professor para que os alunos se sintam mais engajados e interessados. Eu acho que é um dos pontos principais para a gente falar de Canva Educação, é o quanto ele facilita essa conexão entre o professor e o aluno. Com certeza. Então, você, professor que está aí assistindo a gente, que tem acesso ao Canva Educação, convide os seus alunos também a utilizar, para que eles possam experimentar, para que eles possam ter acesso a esses recursos tão ricos e tão interessantes. Mas agora, falando um pouco mais da parte técnica da coisa, queria entender de você como que você visualiza o futuro da educação aqui no Brasil, como você imagina que vamos estar daqui a algum tempo, os recursos que vão ser mais interessantes, o que o Canva está imaginando para o Brasil, para a parte educacional daqui para frente? Eu acho que antes de falar de futuro, eu queria falar de passado, porque eu acho super interessante a gente entender de onde o Canva surgiu para entender onde a gente está agora. Quando o Canva surgiu, ele surgiu na Austrália, então acho que essa é uma curiosidade até que muita gente É acha que o Canva é verdade. brasileiro, É verdade, né? muita gente acha que o Canva é Quando brasileiro. a gente está rodando o Brasil, muita gente fala isso, mas o Canva é uma ferramenta australiana e os nossos fundadores, quando foram criar a ferramenta, eles criaram, que isso é muito comum lá fora, né, em países estrangeiros, você tem aquele yearbook, que é um livro onde você tem a foto de todos os alunos daquele ano, e eles tinham essa necessidade porque era muito difícil para os professores, administradores, criar esse material. E aí, o Canva surgiu com modelos que facilitavam a criação desse yearbook pelas escolas. E eles viram o potencial disso. Então, todo o potencial do Canva hoje, ele nasceu no ambiente escolar. Então, ele realmente bebeu dessa água, se inspirou dessa necessidade e hoje devolve com uma ferramenta que é super potente para as escolas. E aí, falando de futuro agora, quando a gente pensa em futuro, eu acho que a gente tem que entender como o uso da tecnologia pode estar a favor do professor e do aluno. Não adianta a gente lutar contra e não adianta a gente também achar que o cenário é igual do que era no passado, né? A atenção dos alunos talvez esteja menor, então a gente tem que ter recursos de achar forma de conectar com essa audiência, de entender como vai ser a maneira que a gente vai garantir que o aprendizado seja disponibilizado e que esses alunos se interessem pelas aulas. Então, os recursos que a gente tem hoje tornam as aulas muito mais interessantes, porque um dos aspectos principais do Canva é a gente se apoiar na comunicação visual. A comunicação visual é uma maneira da gente comunicar o que a gente quer comunicar através de imagens, de gráficos, de vídeos. Então, ele torna muito mais fácil das pessoas entenderem, é muito mais rápido. Isso a gente vê nas plataformas sociais, né? Elas estão baseadas em imagens, vídeos, muito menos do que textos. E a gente tem que entender que o aluno é essa figura que está acostumada também a isso. Então, o futuro da educação, acho que ele está muito ligado ao futuro da próxima geração, comunicação da no geral. comunicação no geral, exatamente. Porque tem comunicador maior do que o professor? Nenhum, com certeza. O professor é o nosso primeiro grande comunicador. São as pessoas que trazem o conhecimento para a gente, que fazem com que nós tenhamos acesso a uma série de informações que de outra forma não teríamos, né? Exato, exato. E o desafio do professor é que ele é um ótimo comunicador, tem um assunto super interessante, às vezes muito aprofundado, ele precisa fazer com que aquilo seja um assunto que engaje com esses alunos, né? E aproveitando, falando um pouquinho de realidade brasileira, um passarinho, ou melhor, um patinho me contou que agora nós temos também um grupo de professores que estão criando conteúdo para dentro do Canva, né? Exatamente. Esse é um projeto muito interessante que a gente trouxe para o Brasil.
todos os modelos que vocês veem nas plataformas são designers que criam. Mas quando a gente está falando dos modelos de educação, as apresentações, as lições, a gente tem que contar com a ajuda dos professores, Sim, que com têm um certeza. conhecimento muito mais aprofundado. Então a gente fez um programa e hoje a gente tem 50 professores que também são designers, criando modelos específicos para a plataforma, para trazer lições de matemática, geografia, biologia, para criar materiais que realmente facilitem a vida do professor, porque são modelos que já estão prontos. Então o professor vai lá, dá uma alterada, mexe um pouco, mas o importante são professores criando. Sim, e importante mencionar que esses modelos todos são alinhados à BNCC. Então, você, professor, que vai acessar esse conteúdo, já consegue pegar um material alinhado à tua proposta educacional para só fazer uma adaptação, caso você queira, mas já conta com um recurso pronto na sua mão. Sim, perfeito. Não, eu acho que isso facilita muito a vida do professor. E eu acho que também quando o professor começa a usar, ele entende o potencial do que ele consegue atingir através desses modelos, porque com pequenas alterações ele já tem um material super bacana, super legal, e também começa a usar recursos para fazer com que os alunos, né, se engajem. E, Felipe, só para a gente finalizar, eu queria saber um pouquinho como que você vê o uso da inteligência artificial em sala de aula, para os professores que estão produzindo conteúdo, para os alunos que vão estar utilizando ali para desenvolver os seus materiais. Como você vê esse uso e como que o Canva consegue auxiliar de forma prática os professores e os alunos com a inteligência artificial? Eu acho muito interessante a gente pensar na inteligência artificial como uma ferramenta para otimização de processos. Hoje, o professor ele tem uma demanda muito grande quando a gente pensa na sala de aula, na preparação de materiais, no gerenciamento de todas essas aulas. E aí, quando a gente pensa na inteligência artificial como um recurso para acelerar os processos, para facilitar, para fazer com que todo o material que ele tem que desenvolver seja desenvolvido de uma maneira mais fácil, a gente começa a usar, acho que da maneira correta. Então, você fazer algumas pesquisas ou criar algumas dinâmicas para sua classe. Eu costumo dizer que a IA é o meu estagiário. Mas é uma boa maneira de ver, assim. Exatamente, porque assim, tal como se eu tivesse um estagiário, eu precisaria revisar aquele conteúdo, Perfeito. ver se está tudo corretamente feito. Aham. Não dá pra gente confiar 100% no conteúdo que é gerado, mas facilita muito e acelera o processo. Eu acho que assim como os modelos dentro do Canva facilitam o processo, porque você começa de um ponto, não do zero, você já tem ali uma inspiração e você faz algumas alterações, o uso da inteligência artificial também é muito isso, é você ir guiando a ferramenta para ela te dar o retorno. Mas você tem um papel ali nesse momento, né? De você conseguir entender o que você quer como objetivo final, revisar aquele conteúdo para entender, no final das contas, o que eu quero, o que eu espero e se aquele material está alinhado com o meu desejo, também com as especificações que eu preciso para aquele conteúdo, né? Então, Felipe, muito obrigada pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Foi um prazer imenso ter você aqui hoje. Eu que agradeço o convite, Beca, foi um prazer estar aqui. E eu queria deixar um recado para todo mundo que está nos assistindo. Todos os vídeos que a gente está criando são pensando nos professores, alunos e participantes das redes escolares. A nossa intenção é que vocês entendam muito mais como o Canva Educação pode potencializar a sala de aula. Então, não deixem de assistir os próximos vídeos, eles foram criados pensando em vocês. Muito obrigada pela tua presença. E como vocês puderam ver, tem muita coisa já aqui no nosso canal e também muita coisa por vir. Então, continue aqui com a gente. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora para poder acompanhar as próximas novidades. E no próximo bloco nós vamos ter um bate-papo super bacana sobre educação criativa. Então, continua com a gente que daqui a pouquinho a gente está de volta.